Ontem, em um café qualquer, algo simples me chamou a atenção. Um rapaz, talvez com 25 anos, bonito, bem vestido, cheio de gestos ensaiados, tentava conquistar uma garota. Ele sorria o tempo todo, falava sem parar, contava piadas sem parar. Passei quase uma hora observando e, ao final, percebi claramente. Ele falhou sem nem perceber. O pior não foi o erro dele, mas o que ele acreditava, que estava fazendo tudo certo. Ele pensava ser único, mas era só mais um dos 98% dos homens que repetem o mesmo padrão de sempre, programados para falhar desde a infância. E o mais assustador é que ele acreditava que a culpa era do azar, do destino, de qualquer coisa, menos dele. E adivinhe, esse é o seu reflexo também. Talvez você se ache diferente, porque tem um bom emprego, porque se veste bem, porque se esforça para ser engraçado. Mas nada disso importa se a forma como seu cérebro funciona está errada. É como tentar rodar um software do Windows em um Mac. Não vai funcionar, por mais avançado que seja. E é aí que a coisa fica feia. Você acredita que ser educado, gentil e previsível é o caminho para atrair alguém, mas, na verdade, quanto mais você tenta, mais rápido se afunda. O esforço que você considera uma virtude é, para ela, um sinal de fraqueza. O que você vê como dedicação, para ela, é desespero. Agora me diga, quantas vezes você achou que tudo estava indo bem com uma mulher só para ser ignorado no final? Quantas vezes fez tudo certo e viu ela escolher alguém que sequer fez metade do esforço? Quantas vezes você confundiu azar com matemática? Eu lembro de uma festa quando tinha pouco mais de 20 anos. Estava em um evento cercado de risos e música alta, mas o que mais me chamou a atenção foi um detalhe simples. Um amigo, vou chamá-lo de Alex, estava cercado por mulheres. Ele não era bonito, não tinha dinheiro, nem estilo, sua roupa parecia tirada de um brechó. Mas, ainda assim, 3 mulheres competiam pela atenção dele, enquanto eu, com minha camisa impecável e todo educado, estava invisível. Foi ali que percebi que tudo o que eu achava que sabia sobre atração era uma mentira. Mulheres não se atraem por currículo, pelo carro ou por tentar agradar. Elas não querem devoção cega, nem cortesia sem alma. E mais, quanto mais você tenta se mostrar digno, mais descartável você se torna. Existe uma aritmética invertida na sedução. Quanto maior a sua ânsia, menor o seu valor. É como se cada gesto de necessidade criasse uma barreira invisível que mata a atenção, o desejo e a curiosidade. A bondade em excesso vira fraqueza. A obsessão por agradar só expõe o vazio que você carrega dentro de si. O erro é em tentar traduzir emoções em lógica, acreditando que amor e desejo funcionam da mesma forma que a razão. Eles não seguem a lógica. A mente masculina tenta decifrar o instinto e, nesse esforço, acaba se perdendo em contradições. Isso é o que acontece com tantos homens, tentando compreender com a razão algo que só pode ser sentido com intensidade. Esse é o protocolo do bom menino que fomos educados a seguir. Fomos ensinados a ser dóceis, respeitosos, previsíveis, programados para buscar aprovação. Mas o instinto feminino não busca o cão fiel, mas o lobo que carrega em si independência, mistério e poder silencioso. Cada interação entre um homem e uma mulher é carregada de polaridades invisíveis. São aqueles momentos em que a tensão aumenta ou diminui, onde o jogo emocional se define. E a maioria dos homens, acostumados a evitar qualquer desconforto, corre para dissolver essa energia. Quando a mulher provoca, eles concordam. Quando ela testa, eles cedem. Quando ela demonstra incômodo, tentam agradar ainda mais. Esse movimento em busca de suavidade destrói a atração. O confortável é o inimigo do desejo. Nenhum filme sem conflito prende a atenção. Nenhuma história previsível emociona. Nenhum relacionamento sem contraste gera fascínio. É no atrito, na incerteza e no desafio que a energia se mantém viva. Mas a maioria dos homens segue um roteiro repetitivo. Página 1, eu gosto de você. Página 2, faço tudo por você. Página 3, por favor, me escolha. E então, fim. Um roteiro sem mistério, sem conflito, sem força.
Para a mulher, soa como tédio e previsibilidade. A confusão vem quando alguns acreditam que o oposto disso é se tornar um bad boy agressivo e insensível. Não é isso o que atrai. O que atrai não é a grosseria, mas a solidez de alguém que não se curva ao primeiro sorriso bonito. A diferença entre o homem comum e o homem magnético não está na crueldade, mas na autossuficiência. A verdade é simples. O que prende uma mulher não é tentar caber no mundo dela, mas a capacidade de viver em um mundo próprio, no qual ela precisa se adaptar. Não é sobre ser agressivo, mas sobre a força tranquila de quem não se reorganiza por causa de um rosto bonito. Imagine a cena. Você conhece uma mulher online. Ela é linda, parece ter um mundo aos seus pés. Seu primeiro impulso é impressioná-la com algo inteligente, uma frase elaborada, algo para provar que você é diferente. Nesse momento, sem perceber, você já perdeu, porque tudo o que você faz está baseado na reação dela e não na sua essência. Esse é o erro sutil que corrompe muitas interações. Você não se comunica, você se apresenta. Não expressa quem você é, apenas exibe uma versão ensaiada de si mesmo. Sua mensagem não nasce de você, mas da expectativa dela. E esse cheiro de necessidade atravessa a tela como sangue na água, atraindo tubarões. A chave não está em criar frases perfeitas, mas em ser verdadeiro, dizendo o que realmente te diverte. Escrever como se ela fosse apenas mais uma conversa, não a única chance da sua vida. Essa energia de não necessidade, de leveza autêntica, é o que corta o ruído e faz você se destacar na multidão de homens que rastejam em busca de atenção. Aqui surge a armadilha. Muitos tentam fingir essa atitude de desapego, tentam mostrar confiança, enquanto por dentro imploram para ser escolhidos. Tentam atuar com segurança, mas a insegurança transparece. O instinto feminino percebe essas falácias com precisão. Cada mentira, cada máscara, cada atuação é percebida em segundos. A autenticidade não se finge. Ou você a vive ou fracassa. Mulheres não querem discursos prontos. Elas querem sentir que você existe sem depender do olhar delas. Não se trata de jogo, mas de uma transformação real, onde a confiança nasce de um centro sólido e não de uma estratégia artificial. Eu também já estive preso nessa máscara. Conheci uma mulher que parecia paralisar o mundo. Tudo nela exalava perfeição, beleza e magnetismo. Conversávamos bem, até que, em um momento, ela disse algo com o qual eu não concordava. O velho eu teria cedido, apenas para manter a paz, para ser agradável. Mas não dessa vez. Eu a olhei nos olhos e disse: "Isso é a coisa mais absurda que eu ouvi hoje." Ela não esperava resistência. Acostumada com homens que a bajulavam, ela encontrou em mim um muro firme. Primeiro se surpreendeu, depois riu e por fim se interessou ainda mais. Porque, ao contrário dos outros, eu a tratei como um ser humano, não como uma deusa intocável. Quando você coloca uma mulher em um pedestal, automaticamente se posiciona abaixo dela. E de onde você está embaixo, não existe respeito, não existe admiração, não existe desejo genuíno. Onde não há respeito, não há atração. O instinto biológico é claro, a mulher precisa ver força para sentir desejo. Assim como você jamais se atrairia por alguém que não desperta um mínimo de interesse físico, ela nunca será atraída por alguém que não transmita firmeza. Não é escolha, é programação. Por isso, não é o excesso de bondade que gera rejeição, mas a falta de estrutura. Você pode ser gentil, mas precisa ser sólido. Pode ser atencioso, mas jamais submisso. Essa combinação de firmeza e humanidade é o que cria a presença impossível de ser ignorada. O maior erro dos homens é acreditar que a atração se constrói por adição. Eles somam flores, elogios, mensagens, presentes e quando mais acumulam, mais acreditam que estão perto da vitória. Mas a verdade é outra. A atração não é soma, é subtração. A cada vez que você reduz sua previsibilidade, a cada vez que não responde imediatamente, a cada vez que não se oferece de bandeja, você cria espaço. E é nesse espaço vazio que o desejo cresce. O silêncio gera curiosidade, a ausência cria tensão, a escassez alimenta o valor. O vazio é mais poderoso do que o excesso.
Pense em como você reage ao que é escasso. Quando algo está sempre disponível, perde o brilho. Quando algo é raro, ganha peso, importância e magnetismo. Isso é economia emocional. Quando você se entrega sem filtro, sem critério, se torna abundância descartável. Quando você coloca limites, surge e desaparece, quando seu interesse não é óbvio nem constante, cria um efeito contrário. Agora é ela quem verifica o celular, é ela quem se pergunta onde você está, é ela quem se intriga com o que não consegue controlar. O mistério se enraiza na mente dela, ocupando espaço sem pedir licença. O homem que aprende a usar o vácuo como arma descobre algo devastador. O silêncio fala mais alto que qualquer discurso. É nesse não dito que reside a força invisível da atração. A maioria dos homens acredita que entender esse jogo é suficiente. Eles anotam, fazem planos, repetem mentalmente as novas ideias como mantras. Mas, na primeira oportunidade diante de uma mulher que os atrai, o velho programa desperta e eles cometem os mesmos erros de sempre. Não é questão de lógica, é de condicionamento emocional. Reprogramar-se não acontece de uma vez. Exige prática, exige falhas, exige exposição ao desconforto. No início, tudo parece exagerado. Você passa de disponível para indiferente, de cordial para frio, de atencioso para ausente. Os primeiros passos podem parecer tortos, mas até esses tropeços têm mais força do que os gestos perfeitos de antes. Lembro das minhas primeiras tentativas. Passei de bom menino para praticamente invisível. Errei várias vezes e ainda assim percebi algo curioso. Esses fracassos eram mais magnéticos do que meus antigos sucessos. Mesmo desajeitado, eu despertava mais curiosidade do que quando tentava ser perfeito. Foi aí que entendi uma verdade dura. O erro calibrado é mais atraente do que a perfeição submissa. A mulher percebe quando há risco, quando há tensão, quando há algo vivo na interação. Essa imperfeição pulsante quebra a monotonia do previsível. A sedução não nasce da segurança absoluta, mas da instabilidade controlada, do contraste entre aproximação e afastamento, entre firmeza e vulnerabilidade. E é nesse território de incerteza que a mente feminina se prende, incapaz de soltar a corda invisível que você criou. Houve um encontro que marcou essa transição. Eu estava diante de uma mulher que muitos considerariam inalcançável, beleza rara, presença magnética. No passado, eu teria feito de tudo para impressioná-la, teria sustentado a conversa, mesmo que fosse vazia, apenas para prolongar o momento. Mas naquela noite algo mudou. Enquanto ela falava, percebi que apesar da aparência, não havia substância. Suas palavras eram vazias, e ao invés de fingir interesse, eu disse: "Você é muito bonita, mas essa conversa está me entediando. Vou para casa assistir algo mais interessante." Levantei-me e fui embora. Foi nesse gesto que percebi o poder de valorizar o meu tempo mais do que a beleza dela. Pela primeira vez, eu não me curvei ao encanto superficial. Mostrei que minha vida, meus padrões e meu tempo tinham mais peso do que qualquer rosto bonito. E a reação dela? No mesmo dia ela me procurou, ligou e insistiu. O desejo dela nasceu justamente do que a maioria dos homens teria evitado, a capacidade de ir embora sem hesitar. Porque, no fundo, nada é mais sedutor do que um homem que não precisa da aprovação feminina para existir. Esse é o poder verdadeiro. Não desprezo, não arrogância. É a solidez de quem sabe que sua própria vida tem mais valor do que qualquer ilusão passageira. E essa é a presença que se torna impossível de ignorar. No final, tudo se resume a uma inversão de perspectiva. A maioria dos homens vive como eternos candidatos a uma vaga, tentando provar seu valor diante de cada mulher que aparece. Eles passam anos correndo atrás de aprovação, acreditando que mais esforço trará mais amor. E é justamente isso que os condena à invisibilidade. O verdadeiro poder não está em ser escolhido, mas em escolher. Não em conquistar, mas em filtrar. O homem que entende isso deixa de ser caçador desesperado para se tornar guardião de seu próprio território. Ele não busca completar-se, porque já construiu uma vida plena, rica em propósito, intensidade e significado. É aí que nasce o magnetismo real.
Porque quando você se basta, sua presença não pede nada, não implora nada, não depende de nada. Sua energia deixa de ser a do mendigo faminto e se transforma na de um rei que convida alguém a compartilhar sua mesa. E só se ela estiver à altura. Esse caminho é solitário no início. Você perde pessoas, quebra padrões, enfrenta a dor de se desfazer das antigas máscaras. Mas o que surge do outro lado é liberdade. A liberdade de não precisar provar nada, a liberdade de ser inteiro. E, ironicamente, é essa liberdade que atrai com uma força que nenhum truque poderia reproduzir. No fim, não se trata de técnicas ou frases ensaiadas, mas de uma escolha: continuar sendo escravo do programa que te mantém invisível ou reescrever a sua própria estrutura. E quando essa transformação acontece, não é só sua relação com as mulheres que muda, é a sua relação com a vida inteira. E se você chegou até aqui, é porque carrega algo que o mundo já tentou arrancar de você várias vezes: a coragem de sentir. Em um mundo onde todos buscam distração, você escolheu ficar. Onde a maioria foge do espelho, você encarou o que mora dentro de si. Isso diz muito sobre você. Mais do que qualquer status, mais do que qualquer pose. Talvez você tenha vivido em silêncio o que ninguém nunca percebeu. Talvez já tenha engolido gritos para não perder quem nunca te ouviu. Talvez tenha se quebrado por dentro apenas para manter de pé aquilo que te consumia. E mesmo assim, está aqui presente, atento, vivo. E só por isso você já é uma exceção. Aqui você não precisa fingir força. Aqui a vulnerabilidade não é fraqueza, é resistência. Porque neste abismo a gente não se afasta da dor, a gente mergulha nela. E é justamente nesse mergulho que o despertar acontece. Entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então guarde isso, você não está sozinho. E não há nada de errado em sentir demais, em pensar demais, em querer respostas em um mundo que só oferece distrações. Isso não te torna fraco, isso te torna perigoso. Porque quem sente profundamente vê o que os outros não veem. E quem vê demais não se encaixa, mas também não se vende. Se algo do que você ouviu hoje tocou você, não apague, não anestesie. Leve com você, porque talvez esse incômodo seja o começo da sua libertação. Toda libertação começa assim, com uma verdade que dói, mas que depois cura. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, escute isso com atenção. O próximo passo já está a um clique de distância. Deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. É um conteúdo feito para quem já cansou de sobreviver e decidiu de uma vez por todas dominar a si mesmo. Esse passo só você pode dar. A escolha é sua. Eu estarei lá esperando por você. Até a próxima imersão!